Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso encontro, aqui no nosso programa de saúde mental. E eu espero encontrar todos vocês muito bem, para a gente poder estar fazendo as nossas conversas, né? Mas antes de tudo, é muito importante fazer esse agradecimento a toda a equipe técnica aqui, ao Carlos, a Letícia, aqui do estúdio, assim também como a equipe técnica do Alma e Coração, né? O pessoal por trás que ajuda a fazer esse programa chegar até você. E temos também aí, olha só a garganta, né? A gente fala mais do que, né? O homem da cobra, né? E aí fica com a garganta desse jeito, mas tudo bem. Bom, deixa eu passar o link aqui da escola. www.almaecoraçãoterapias.com. Esse é o site aonde que você vai encontrar ali os terapeutas. Este é o site aonde você vai encontrar a sua página, onde você pode se inscrever para começar a fazer aí um curso. Você já pensou, por exemplo, fazer uma transição de carreira? É interessante. Você já pensou, por exemplo, não tem ainda uma profissão definida, alguma coisa? E por que não a psicanálise? A psicanálise clínica, né? Onde você pode trabalhar em qualquer lugar, basta ter ali o seu computador, né? Trabalhar em home office, ou também em clínica, ou em sala de aula. Então, dentro da Alma e Coração, tem ali o lugar onde que você pode fazer a sua inscrição, fazer a sua matrícula, um preço que cabe dentro do seu bolso. Olha aí que bonito site, olha só, curso de psicanálise 100% online. Olha, que bacana, tá certo? Então você pode entrar aí na página, você vai lá, se cadastra. Nós temos também as nossas redes sociais, né? Que é o Facebook, o Instagram, o YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Procure ali. Se você vê aqui Alma e Coração, vê um coraçãozinho verdinho, celta, é essa que é nossa, tá? Mas também quero fazer um agradecimento, eu tenho que ler, porque eu não decorei muita coisa, né? As pessoas aqui do estúdio, que estamos aqui ao vivo, as redes sociais também, na TV, no Face, no Instagram, no YouTube. E quero agradecer também, olha só, a Supermídia de Votorantim, estamos ao vivo no canal 3 e no canal 7.3, na Claro Net, no canal 8, no NET, canal 8 para as cidades de Itu e Porto Feliz, Mega Fibra para as cidades de Piedade, Tatuí e Sorocaba, a TV Cidade Jardim, canal 11 da TV AC. Estamos também na Sol TV, que é uma plataforma interativa da TV, né, da TV Smarts, né, é da LG e da Samsung. E também você pode entrar lá no Play Store e baixar o aplicativo ali da Sol TV. Você pode clicar ali na TV Votorantim e pode acompanhar tudo de forma gratuita. E estamos também na SDP TV nível Brasil e também apresentando agora para 190 países. Olha só que bacana. Então, a toda a nossa audiência, toda essa parceria, um grande abraço, gratidão, tá? E eu quero deixar aqui também um grande abraço, né, ao Comitê das Políticas das Mulheres do Handebol, CPMHB, tá? Onde eu faço parte ali, a Seleção Brasileira Paralímpica, né, da Associação Brasileira de Handebol em Cadeiras de Roda, Abracar, em especial ali para a presidente ali da associação, a Jevelyn, e também a toda a equipe. Bom, hoje, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre psicanálise esportiva. Para quê? Para que você entenda, para que você veja que a psicanálise, ela se encaixa em todas as profissões, em todos os meios, e também não é diferente. Mas só que tem uma diferença. Olha só, não é diferente, mas tem uma diferença. Porque a psicanálise esportiva, ela trata o atleta como um indivíduo. Nós temos ali um campo muito amplo, que é onde a gente trabalha, que é o quê? É o inconsciente. Embora muitos gerentes, muitos treinadores, né, todo esse pessoal aí, não leve muito a sério.
Mas o que é do corpo saudável se a mente não está saudável? O que essa pessoa, o que esse futuro atleta, o atleta, ele pode produzir? Eu gosto muito de usar o termo dentro das 4 linhas. Não adianta falar, se você vem da sua casa, deixa seus problemas fora das 4 linhas. Não adianta, né? Se há um pai que deixou a esposa com algum problema ou deixou um filho com algum problema, ele vai demonstrar claramente isso durante os treinos ou durante uma competição. Se é uma mãe que deixou um filho com febre para ir para o treinamento, ela vai também deixar transparecer, a produção dela nos treinos vai ser muito ruim. Então, precisamos ter, quanto mais pessoas, né, atuando nessa área para poder ajudar o atleta, a equipe, né, ter essa sinergia, ter esse flow para conseguir o primeiro objetivo. Qual é o primeiro objetivo? Ganhar, ok, ganhar, mas para a gente ganhar esse primeiro objetivo, nós precisamos vencer aquela coisa narcísica que os atletas sempre trazem consigo, que eles não sabem a diferença entre o que é ego e o que é narciso. Né? O ego é você saber trabalhar as suas potências e as suas fraquezas, equiparar, deixar ele equilibrado. O narcisismo é querer sobrepor a uma equipe. A gente vê muito aí em competições, por exemplo, vamos citar aí futebol, né? Tem 11 pessoas fazendo parte daquela equipe, mas só um que fez o gol que leva o mérito. E os outros não existiram? Não fizeram parte dessa grande engrenagem? Tá certo? Os meninos, né? Nós temos aí também a equipe de mulheres, né? Temos aí aonde que eu presto, né, também um trabalho com o pessoal da Paralímpica, todo mundo prestigia maior grau, maior número as Olimpíadas normais. E a Paralímpica? Você pode ver, você pode reparar que o número de telespectadores, o número de pessoas que vão prestigiar é menor. Mas o esforço daquele pessoal da Paralímpica é sobre-humano. Por isso que já fala, Paralímpica. É sobre-humano. Então, hoje em dia, trazendo para um lado clínico, nós vemos aí tantas pessoas, né, inteira, normal, e produzindo 0. Freud já falava, existem 2 tipos de pessoas, as que trabalham e as que não. Não estou xingando ninguém de vagabundo, não é isso, é uma comparação e foi Freud que falou, qualquer coisa fale com Freud lá. Lá isso ele falou em 1908, né, Priscila? Está dando risada aqui, mas é verdade, tá certo? Então, o esforço da equipe paralímpica de superar esses objetivos, superar o treino, ser o melhor. Agora, as mulheres também, por que as mulheres elas não têm um devido respeito dentro ali da delegação? Por que elas sempre estão rebaixadas nisso? Então, isso afeta, porque tem ali a Paralímpica, e mesmo que não seja Paralímpica, as mulheres, elas recebem ali uma grande quantidade de pressão, né? Vamos dizer assim, de um abuso moral, um abuso físico, um abuso mental, assim também como o pessoal, os homossexuais que atuam nessa área também, eles são bastante chovilhados, né? O pessoal tira muito sarro, fazem brincadeira de muito mau gosto, né? De repente a pessoa ali errou um gol, errou uma cesta, né? Cai tudo sobre ele. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que é importante ter um apoio de um profissional especializado para fazer esse tipo de trabalho no mental, tá certo? Bom, e para hoje, para continuar essa conversa aqui, que é conversa de esporte, que quase eu não me identifico, né? Eu trouxe aqui uma que é também psicanalista esportiva, né? Ela manda muito bem, tá? Ela veio lá de São Paulo, veio de longe aqui para a cidade, aqui em Votorantim, conheceu Votorantim, a Priscila. Priscila, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Feliz por você aceitar o convite, estar aqui com a gente. É um prazer, né? Ainda mais para falar de esporte, a gente pode ficar aqui até meia-noite hoje, se quiser. Né? Olha aqui, ó. Você viu, né? Então aqui vai ter assunto para muita coisa. Ó, e se você tiver interesse aí de fazer alguma pergunta, você pode fazer, tá? Mas antes da gente começar, Priscila, semana passada
foi bombado o negócio aqui referente às perguntas. E eu fiquei devendo aqui uma resposta para uma pessoa, mas infelizmente ela não deixou o nome aqui. Só para encerrar aquele assunto da semana passada, que eu não gosto de ficar deixando arestas. Bom, a pessoa falou assim, ó, o meu marido morreu, o meu mundo acabou. É possível superar essa dor na alma? Está falando de um luto, né? Que semana passada teve bastante perguntas, bastante respostas aí. Bom, superar um luto leva um tempo. Tem pessoas aí que até hoje, dependendo da quantidade de tempo, não conseguiu fazer essa elaboração. A gente não pode falar que superou, mas a gente elaborar isso. O luto, ele possui algumas fases, né? Que é a fase da negação, a fase do isolamento, né? A pessoa, ela começa a se sentir ali, não pertencer ao mundo, não tem graça, tudo ficou cinza, né? A primeira fase. E aí temos aí a segunda fase do luto, né? Que é a raiva, a pessoa entra em raiva, entra em ira, né? Ela se revolta, né? Porque ele, porque ela, por tantas pessoas que não vale nada, vai levar essa pessoa que é boa, isso, né? Segunda fase é a raiva. Aí tem a terceira fase do luto, que é a barganha, né? Ah, mas se eu fizer isso, vai trazer, se eu fizer aquilo, né? Essa troca, né? Quarta fase, a pessoa entra aí nessa depressão, né? Então temos aí depois, que é a quinta fase do luto, que é a aceitação, aceitar isso. Então, às vezes as pessoas, ela para nessa elaboração na primeira fase, que é a negação, o difícil de aceitar, o difícil de entender o porquê a pessoa partiu. Então, é um assunto muito particular, vai de pessoas para pessoa, referente a essa aceitação do luto. Vai de grau de importância, vai ter muitos pontos a serem trabalhados. Então, a pessoa, ela chega até a blasfemar contra Deus, de tamanha raiva, de tamanha ira que ela sente ali por essa situação. Então, são etapas que é muito interessante, você que fez essa pergunta semana passada, buscar uma ajuda terapêutica para que você possa estar elaborando isso, tendo uma aceitação mais justa referente a esse assunto. Às vezes eu falo para as pessoas, né, quando chega para mim na clínica, né, o que eu faço? Procura ser útil para alguém, né? Procure um grupo de ajuda, vá falar, né, os momentos bons, os momentos importantes, os rituais que vocês tiveram. Quando a gente fala de rituais, rituais do nascimento de um filho, de um casamento, uma formatura, um chá de cozinha, um chá... Porque a nossa cultura, ela ainda cultua isso, esses rituais, para que as boas lembranças dessas pessoas que já foram, nos traga um certo conforto. Tá? Mas entre lá na nossa página, procure lá, nós temos ali terapeutas ali gabaritados para poder te atender. E hoje eu tenho aqui a Priscila está aqui, né, Priscila? Eu tô aqui. Vamos papear? Vamos embora. Costurar? Então vamos lá, Priscila, deixa eu só pôr aqui. Bom, Priscila, diga para mim, o que você encontrou na psicanálise? Acho que foi a psicanálise que me encontrou, na verdade. Sério? Mas, assim, a psicanálise para mim foi uma realização, né? Eu vim pensando isso no caminho de São Paulo até aqui. E no meu percurso de vida, assim, eu sempre trabalhei com pessoas e sempre trabalhei fazendo bem para alguém. Muito curioso, né? Mas eu trabalhei com formatura, que era vender sonhos. Depois eu trabalhei com faculdade, que era vender também um projeto de sonho. E sempre fazendo bem, né? E aí, no meio de um caminho, eu falei assim, eu vou ali pensar o que é psicanálise. Mas no começo foi muito mais voltado para mim. E aí eu falei, não, aqui eu também consigo fazer bem para alguém. E aí eu me achei. Se achou? Me achei, tô fazendo bem para alguém, espero, pelo menos. Ah, sim. E você foi justo para a área do esporte, né? Exatamente, esporte é 2 vezes, né? Psicanálise e esporte já soma 2 vezes para um bem-estar, né? É para um bem-estar, né? Isso é muito bacana. Você acredita, o pessoal, a gente lê muito assim, ó, hoje em dia a pessoa fala assim, eu comprei um livro de motivação,
eu vou ler aquele livro. Funciona. Não sei se funciona. Eu, particularmente, eu digo que só funciona para quem escreveu, né? Mas tem algumas vírgulas, alguns pontos ali que servem pro dia a dia, entendeu? O que você acha da motivação, no seu ponto de vista, como psicanalista, para atuar no esporte? A motivação, ela é válida ou tem uma outra coisa por trás dessa motivação? Então, dentro da psicanálise, a gente tenta entender realmente qual que é a motivação do atleta, né? Então, por exemplo, às vezes existe um atleta ali que ele começou por influência dos pais. Será que ele realmente está motivado para fazer aquilo? Será que é vontade dele de estar ali naquele lugar? De repente ele é um jogador de futebol. Será que ele realmente queria estar ali? Será que é o dinheiro que motiva? Até onde a motivação segura o atleta naquela posição? Então a motivação, ela consegue dar o caminho para o atleta desde que a gente descubra qual que é a verdadeira. Se for por questão de outras pessoas, se for por questão mais superficiais, a chance dele não ter sucesso é grande. Uhum. Existe ali, né, eu já atuei nessa área, né, atuo ainda, aqueles atletas introvertidos e os extrovertidos. Como que trabalha nessas duas situações? Porque dentro de um conjunto, dentro dessa equipe, tem sempre a pessoa mais quieta, mais reservada e tem a pessoa mais expansiva. Como que fica isso? Então, tem que avaliar também qual que é essa personalidade de cada um, né? Se a pessoa é mais introvertida, ela vai precisar de mais momentos de atenção, ela vai precisar de ambientes mais quietos, ela vai refletir mais antes de tomar uma atitude. Então, tem que entender o perfil para saber como direcionar a pessoa para o objetivo comum, né? Se é um grupo, se é um time, cada um tem que ser direcionado para o mesmo objetivo que normalmente é ganhar, mas tem que entender. Então, se for um extrovertido, o extrovertido ele gosta de se aparecer, ele gosta de movimentação, ele gosta de ambientes barulhentos, então ele se estimula mais. Então, entendendo essas personalidades, a chance de ter um resultado positivo também aumenta. E referente à preparação mental dessas duas situações, como que fica? Justamente, dentro da clínica, analisar. A gente tem aquela tendência de achar, por exemplo, no mundo do esporte, né? Eu entendo que é uma posição que dá muito status, né? Quando você olha um jogador de futebol, você fala, nossa, o cara ganha rios de dinheiro, mas será que ele está preparado mentalmente? Né? Porque a gente fala assim, ele está ganhando para isso, né? Para fazer isso. E não é bem assim. Esse atleta, ele é um filho, ele pode ser pai, ele pode ser, né? Pode ser mulher, pode ser mãe. Ele tem todas as questões, que é isso que você comentou no começo, que precisam ser analisadas para deixar ele o mais preparado possível para quando ele entrar dentro nas quatro linhas, isso não interferir mais na vida dele, né? Daquele momento. Uhum. Porque queira ou não, né, sempre acaba interferindo, né, sempre acaba dando um gap aí na hora, né, a pessoa erra um pênalti, erra um massacre, erra isso, aquilo, então é por isso que é muito importante ter essa preparação mental. Com certeza. Quem ignora isso aí tá por fora aí dos conceitos. Tá por fora do esquema, né, porque não adianta só você saber da psicanálise esportiva, o que o livro diz, o que o YouTube diz, você precisa estar presente, você tem que estar participando, tem que ser atuante ali para você poder fazer um olhar diferenciado e depois tentar entender em off com o atleta o que aconteceu, por que você está assim, o que você está sentindo agora. É muito importante a gente fazer essa busca, né, a nível emocional, sentimental, e não, você fica aí a vida inteira treinando e ainda erra esse negócio aí. Puxa vida, né? Complicado. Ideologias, existe algum tipo de ideologias, né, para um grupo normal, um grupo fechado, um grupo de para-atleta, como que é feito isso? Então, toda a ideologia de grupo, ela é individualista, né? Então, se a gente trabalhar com um time, não adianta a gente sabe que o objetivo do time é ganhar, não existe perder, né? Eles sempre estão atrás de ganhar um jogo, de ganhar uma competição, um campeonato, enfim. Só que se a gente não tratar cada um, né, não tem como chegar, cada um funciona de um jeito, cada um tem as suas questões. Então, um tá querendo chutar pro gol, o outro tá querendo correr pro outro lado, a gente não consegue entender
o time por inteiro, né? A gente fala que o time é um só, tá atrás do mesmo objetivo, mas a gente tem que analisar cada um. Então, entender como cada um pensa. Por exemplo, não seria muito mais eficiente, até já li isso em alguns lugares, às vezes existe um jogador de futebol que ele só tá lá porque ele sabe que ele pode ganhar dinheiro, por exemplo. Vai saber como foi a origem dele, aonde ele cresceu, qual que era a cultura que ele vivia, como que era a família dele antes, situação financeira, enfim, tudo isso. Mas às vezes a posição que ele conseguiu para entrar num time foi de goleiro. Mas no fundo mesmo ele queria ser zagueiro. Não é muito mais fácil você tentar entender aonde que o jogador gostaria de jogar, qual que é a posição dele ali, independente do que ele faz agora. Fecha os olhos, você coloca ali na posição que você gostaria de jogar. Às vezes, quando você entende o time, cada um queria jogar numa coisa diferente. E isso faz toda a diferença na hora de um resultado de equipe, né? Às vezes ele não tá ali fazendo o que ele quer. É muito mais legal fazer o que você gosta, né? Quando eu fiz aí uma vez um trabalho de psicanálise aí para um treinador, e ele vivia brigando lá. O cara quer ser zagueiro, mas não sabe a posição. Eu falei, para de brigar, faz rotatividade de função com eles, para ver aonde ele melhor se encaixa, para você poder aperfeiçoar. São tudo um carvão, você tem que lapidar esses diamantes, né? Essas coisas. Não adianta você ficar brigando com uma pessoa se ela não está. Existem também muitas coisas assim que eu percebi, referente à insubordinação do atleta perante a comissão, perante o treinador. A gente pode trazer esse problema de hierarquia, né? Olha que legal, a psicanálise ela explica o quê? Se a pessoa tem um determinado problema de hierarquia, porque está lá atrás na infância. Vamos buscar ali vamos falar de Melanie Klein? Delícia, né? Falar de ela tá aqui, ó, essa jovem senhora aqui. Então, ela muito fala sobre isso, né? O primeiro contato, né? A primeira aprendizado de afetos, de amizades, linguagem visual, linguagem duco, sabe quando que é? É no período que a mãe está amamentando o bebê. Porque a criança, ela está se sentindo acolhida, ela está se sentindo protegida, ela está sendo saciada a sua fome e está mantendo o contato visual com a mãe. Ela está entendendo ali que a mãe, ela não sabe o que é mãe, não sabe o que é isso, mas ela já consegue entender isso. Então vai ser muito mais fácil a mãe, ela fazer esse trabalho com a criança, fazer essa interação, apresentar o mundo para essa criança. E quando isso é podado, o que acontece? A criança ela começa a ter problema com a hierarquia, ela começa a ter certas dificuldades. E por quê? Às vezes ela vai buscar no esporte, olha só, aí vamos entrar um pouquinho aí também, Lacan, vamos entrar um pouquinho de Winnicott. Essa criança, ela vai buscar ali no esporte o quê? Reconhecimento do pai ou da mãe que não tiveram uma visão diferenciada. Porque ali ele pode ter ali os seus 5 minutos de fama, recebendo um troféu, recebendo uma medalha, que vai ser um momento que os pais podem sentir orgulhosos deles. Sim, vai compensar. Vai compensar, é uma compensação. Olha só, aí o que vai acontecer? E depois que chega ali naquele topo, o que vai acontecer? Né? Então, o trabalho mental é muito importante, porque vai ajudar nessa manutenção. Porque às vezes a pessoa, eu ganhei ali uma prata, tá bom. Não, vamos para ouro. Do ouro, vamos com um troféu, vamos levar a equipe lá para cima, vamos fazer. Entende? Então, aí precisa ter essa manutenção com um especialista que cuide da mente desse atleta, que cuide da mente também, principalmente do treinador, de tudo aquilo. A gente precisa fazer esse fortalecimento. Eu ouvi uma vez alguém dizer que motivação é igual ao banho, que precisa ser todo dia, né? Não sei por que ela riu. Eu acho que ela deve ser de algum país nórdico. Eu preciso todo dia, mas não é. Mas quando você sabe aonde você quer estar, aonde você quer
participar e qual o tempo que você vai levar isso, você não precisa de motivação, você precisa de manutenção. Sim, sim. É isso? É isso mesmo. Passei? Passou, professora. Ah, obrigado. É isso aí. Bom, então, você falou aí do negócio do Lacan, né? Nós estávamos batendo papo, fazendo figurinha. O que você falou do Lacan? Ah, que Lacan é ótimo, né? É que é legal trabalhar com os atletas justamente porque, a princípio, eles sabem o que eles querem. Eles querem ganhar. E com o Lacan, a abordagem do Lacan é um pouco mais direta, né? Um pouco mais objetiva. Então, é mais fácil trabalhar com os atletas por conta disso. Uhum. É engraçado, quando às vezes eu estou ali fazendo os trabalhos ali com o pessoal, né, que está começando agora, eles falam assim, mas professora, como que eu faço, né, para saber quem é que eu vou falar? Se vai ser, vou usar a clínica de Freud ou se eu vou usar Jung, eu sei. Assim, ó, eu uso uma técnica assim, eu imagino que eu estou numa mesa, eu estou na ponta da mesa, aí tem o Freud, tem o Jung, tem o Lacan, tem a Klein, tem o Reich, aí eu vou perguntando, Freud, o que você faria numa situação dessa? Põe uma mesa redonda aqui. Aí. Vai puxando aí, né? Aí você vai vendo, porque, olha, a psicanálise é um trabalho assim, igual de alfaiate, porque você não vai usar a mesma técnica ou autores para as mesmas pessoas. É um trabalho de construção, é um trabalho do quê? Você tem que ouvir, você tem que ver com o ouvido, olha só. Tem que ter muito bem apurado para você entender a necessidade. Como hoje nós estamos falando do atleta, né? Do atleta. A gente tem que ser um analista para cada pessoa, na verdade. Exatamente. Assim como na nossa mão é uma digital diferente, né? Ninguém tem igual, a gente precisa tomar muito desse cuidado. Priscila, já está chegando perguntas aqui, vamos? Vamos? Vocês que mandam. Vamos lá. Tem perguntas mais aí? Tem? Eita, olha só. Gente do céu. Vamos fazer para o ímpar. Quem é que responde? Se for difícil, eu falo que é para você. Ah, tá. Olha aqui, ó. Como melhorar a concentração antes de uma competição? Priscila, qual é a sua dica? Você tem um case, né? Muito legal. Que você atua no CrossFit, né? Sim. Competição de CrossFit. Sim. Na verdade, o meu ponto de vista em relação à concentração é justamente qual que é a sua personalidade? Você é introvertido? Você é extrovertido? Eu tenho cases assim, uma pessoa que é introvertida, e justamente no mundo do CrossFit, por exemplo, que existe concentração, que é levantamento de peso e tudo mais, uma pessoa que é mais introvertida, ela não gosta de alguém falando, vai, você consegue, vai, levanta. Ela não gosta disso. Ela gosta de se concentrar. Se ela olhar pro teu lado, assim, você vai perceber que ela vai falar assim, oh, cala a boca que você tá me trabalhando. E uma pessoa extrovertida, não. Uma pessoa extrovertida, ela quer uma atenção voltada para ela quer que tenha aquela motivação a mais externa, sabe? Então, depende de como que você se sente. Qual que é a sua personalidade? Você consegue identificar? Tenta se encaixar nesse escopo aí. Respondido? Respondido. Existem alguns rituais aí, né? Alguns rituais para concentração antes né? Eu gostava de pôr muito aqueles... sabe aquela equipe de acho que é futebol americano, mas é outra modalidade lá da Austrália, os All Black, eles usavam haka. Eu adoro esses caras, sim. Então colocar um negócio daquele lá, assim, o pessoal já isso, vai... na verdade, já é uma tática, né? Não é nem uma concentração, é uma intimidação, né? E eles fazem isso no campo, meu. Sim. Eles fazem isso daí intimidando, o pessoal já começa. Já falei isso pra minha atleta, inclusive. Falei, olha a preparação desses caras. Se você já entra com uma postura dessa num campeonato, você já tá com 50% caminhado ali. Já. O seu oponente já tá, tipo, encolhidinho. Já. Outro dia, o treinador lá que eu trabalhava com ele falava assim, o que eu faço, Valquíria? Meus atletas entram tudo murcho dentro do campo. Eu falo, fica lá na porta e cada vez que vai passando, você dá um tapa, ou no peito, ou nas costas. Faz de conta que você tá ligando ali os brinquedos, né? Meu, e ele dá um tapão que ficava 6 dedos no peito do cara. Vou dar uma acordada. 6 dedos, né? Porque aqui é 10, 9, 8, 7, 6. 6 dedos. Tá, o cara já acordava e já ia todo preparado. Então, existem alguns tipos de rituais. E é bem isso que a Priscila falou, né? Vai dependendo aí da personalidade, se ela é introvertida ou se ela é extrovertida. Então aí você já vai ter um bom tempo com essas pessoas, né?
a equipe técnica vai saber como trabalhar com isso. Olha uma outra pergunta aqui, Priscila. Há muita resistência no esporte para incluir a terapia nas modalidades? Paula Castilho. Paula, um beijunda para você, Paula. Olha, eu percebo que sim. Sabe o que eu penso? Tem muito por aí, assim, redes sociais, por exemplo, as pessoas costumam postar foto na academia e falar assim, minha terapia, né? Fez um exercício físico e tá achando que é uma terapia. Gente, não é. Terapia é quando você tá realmente tratando um transtorno mental, um incômodo mental. O exercício físico, ele tá só tampando ali, fazendo com que você não sinta tanto. Então, eu penso que o pessoal que trabalha com esporte também tem um fundinho, sabe? Tipo, não, o pessoal tá ali, tá jogando bola, tá jogando vôlei, tá fazendo qualquer coisa, não tá bem mentalmente. Então, eles têm um pouquinho de resistência, sim. E meu objetivo é um dia quebrar isso aí. Legal, muito bem. Eu vou dar minha resposta também, tá certo? Eu vou dar minha resposta, mas vai ser daqui a pouco, tá? Passamos do horário da beber água. A gente já vem, a gente vai pro treinamento aqui e já volta, tá? Até mais. Agradecemos nossos parceiros: Ataque Service, Reformas e Acabamentos, Grupo Ramada, Polo Presencial, Elizabeth Biuna, Comunicação Visual. Apoio Sinatem, Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas. Atualmente, 86% dos brasileiros sofrem com depressão e ansiedade. 78% estão com problemas para dormir pós-pandemia. E 70% estão com medo, estresse e insegurança. Entendeu a importância da psicanálise? Junte-se a nós nessa jornada. Seja psicanalista. Participe da nossa live domingo, dia 10 de abril, às 20 horas. E voltamos, hein? A conversa tá tão boa, o esporte tá tão bom que eu até tirei o casaco. Se tiver outro comercial, ó, vou ter que tirar a camisa. Gente, deixa eu vir aqui, ó, uns abraços aqui, uns beijos bem apertados aqui pro Eugênio Cândido, a Rosimeire Campos, lá do Promorar, a Mara Monteiro, que sempre tá acompanhando a gente aqui. Muito obrigada. Temos também aqui, olha, Alcide Santos, e a Lili Pássaro. Quem será que é a Lili Pássaro? Não sei. Ó, aliás, aqui tá parecendo um viveiro, né? Valquíria Pinto e Priscila Pássaro. Exatamente. Daqui a pouco vem aquela pessoa que estuda, né? Os pássaros, né? Aí ele vai estudar aqui. Até esqueci o nome que você quiser. Bom, eu vou responder a pergunta aí da Paula. Paula, né? A Priscila já respondeu? Eu também vou responder. Porque sabe que eu sou, né? Bom, então se há muita resistência no esporte para incluir a terapia nas modalidades. Exatamente isso que a Priscila falou. Existe sim. Às vezes a resistência nem é tanto do atleta, é mais do pessoal, do gestor da equipe. Né? O gestor da equipe vai e fala, não precisa, o suficiente é o físico. Mas você, no dia normal, você que não é atleta, um dia você acorda meio assim cabrocha, o dia tá todo cinza,
não vai ter um bom rendimento. Agora imagine um atleta que ele tem que carregar o nome dos patrocinadores, o nome do time, o nome de toda a equipe, fazendo a parte dele. É um coletivo, mas é um coletivo assim, eu coletivo aqui e carrego a equipe aqui do estúdio. Ela é, né, faz parte do coletivo, a Priscila, mas ela tem que carregar o meu nome, o estúdio, tudo isso para desenvolver um bom trabalho de excelência. Então, essa resistência, ela está na onde? Na cabeça de treinador, na cabeça da gestão, tá? Às vezes por birra, às vezes por uma picuinhazinha, porque não acredita, porque eles ainda têm aquela mentalidade assim, quem faz terapia é louco. Não existe louco. As pessoas, ela tem apenas, não é um problema, mas ela tem uma dor emocional, que ela sozinha, por si só, ela não consegue trabalhar isso. E ela vai precisar de alguém para estar caminhando ao lado, para poder estar desenvolvendo um trabalho. Tá certo, Paula? Vamos lá, tem outra pergunta, Priscila. Vamos que vamos? Bora. Nossa, tem um monte de perguntas. Ó, eu vou pedir pro chefe aumentar mais 1h30 aqui, sem intervalo. Eles querem que faça mais um intervalo aqui, né? Mas tá tudo certo. Ó, o chefe falou aí sim. Bom, vamos lá. Olha, tanta coisa aqui que tá caindo aqui. Bom, como fazer o atleta a lidar com uma derrota? Wilson da Silva, olha que pergunta. Vai, Priscila. Então, o que será que está linkado com essa derrota, né? Isso também entra na parte da dor, né? Que a gente até pensou em falar. Como que essa pessoa lidou com as frustrações que ela passou na vida? Isso desde a parte de infância, né? Se ela era uma criança mimada, ela não tinha frustrações, então quando ele tem uma derrota no âmbito profissional dele, ele se revolta, ele fica bicudo, ele pode até ter comportamentos infantis, porque justamente não sabe lidar, não teve capacidade de frustração, que a gente fala, né? Então a derrota automaticamente é uma frustração, ele não atingiu o objetivo dele. Então depende de como que ele foi inserido nesse universo de frustrações. Complicado, mas a gente resolve também, a gente tenta entender de onde vem essa capacidade de encarar a derrota, a vitória e afins. Legal. Você tem um case legal, hein? Quer compartilhar com a gente? Qual deles? O case da sua atleta que foi disputar lá o CrossFit? Sim. Na verdade, assim, o CrossFit, pra mim é muito interessante porque ele não é um esporte antigo, né? Não tem aquela coisa de os pais incentivarem a pessoa a começar a fazer CrossFit. Minha mãe tá me vendo hoje, ela deve estar falando, não sei pra que faz isso, CrossFit. Mas é verdade. Mas é assim, alguém, quando eu entendo o perfil da pessoa, né? Quando ela inicia o CrossFit, o que ela tá buscando? É esvaziar a mente, se superar e afins. Então, como que ela vai para uma competição? Qual que é o ambiente da competição? É um ambiente diferente, é um esporte individual. Mesmo que exista um time, você tem que fazer a sua prova individualmente. Não existe ninguém te ajudando, não existe ninguém subindo peso junto com você. Então, qual que é a expectativa da pessoa, né? Então, vamos ganhar, vou ficar no pódio e tudo mais. A questão aqui é assim, você treina igual quando você vai competir? No CrossFit existe, por exemplo, uma barra que você tem que se pendurar para fazer exercícios ginásticos. Se você tá treinando... Pole dance? Olha o pessoal do CrossFit aqui. Mas se você tem uma barra que você tem que pular para se pendurar, você alcança? Beleza, então você consegue pular e se pendurar. Se você vai no dia do campeonato e você não consegue pular para alcançar, você tem que pisar numa caixa para conseguir se pendurar, você já não entende que você está se desconcentrando para isso? Uhum. Sim. Então o seu treino, ele tem que ser exatamente igual ao dia da sua competição. Porque qualquer falhinha ali, se você não for uma pessoa que consegue se concentrar, consegue voltar o olhar para você, você desfoca e perde rendimento. Então tem que ter um nível de concentração, tem que parar de se preocupar com o que a outra pessoa está fazendo, se a outra pessoa já está fazendo um movimento na sua frente, né? Dentro do ambiente do CrossFit é muito isso, né? Então tem que ficar ligado, né? Qual que é o seu ambiente de competição para você se adequar o mais possível a ele. É quase como, por exemplo, a torcida em futebol. Sim. A torcida influencia muito, Sim. né?
Se a gente tivesse, por exemplo, capacidade de treinar um time com uma torcida adversária, seria muito mais efetivo, porque eles não iam se incomodar com o xingamento, com os preconceitos, eles já iam estar preparados para ouvir aquilo, eles não estão. E isso que você está falando vem de encontro aqui com a próxima pergunta, ó. Qual a importância da terapia para os atletas? Então, exatamente, tem que se preparar para tudo. Você não sabe o que você vai encontrar lá. Você se prepara num treino. Num treino você não tem o que o outro time vai fazer, você não tem o que a outra torcida vai falar, você não tem nada disso, né? Você tem que se olhar e tentar ao máximo se concentrar e se preparar mentalmente para que nada disso te afete na hora do jogo, né? Do campeonato, enfim. Por isso que é muito importante estarmos aí fazendo as terapias, estarmos aí sempre num contato direto com um psicanalista, né, para a gente poder fazer esse trabalho, para que a pessoa, o atleta, ele entenda-se por si só. Porque nós vemos hoje em dia, grande parte dos atletas, eles são projeções dos pais. De repente o pai quis ser um jogador de futebol, um jogador de basquete, por algum motivo aí não deu certo e ele jogou todo esse sonho no filho. O filho carrega esse peso, é um peso, porque de repente a criança ela tem assim habilidades de fazer uma outra atividade, mas o pai não reconhece, ele precisa ser. Nós vemos isso, nós temos aí, né, não posso nem citar nome, mas nós temos aqui no Brasil, né, uma situação, né, que fora ao ambiente desportivo causa grande dor de cabeça. Precisamos, né, que tenha-se aí um psicanalista acompanhando também a carreira dessa pessoa, porque é muito engraçado, né? A gente começa num ponto, a gente dá toda a volta e a gente volta naquele ponto. Então, eu já peguei atletas, por exemplo, que fizeram sucesso na Europa, não sei o quê, hoje em dia estão aonde? Estão em lugar nenhum, né? Se estão no time de quarta, terceira divisão aí, fazendo uns bicos ali, porque não teve ali um trabalho mental de acordo, né? Tá certo? Uma pergunta: como fazemos para nos tornar um psicanalista esportivo? Vamos lá, Priscila, você estuda bastante? Bastante. Eu estudo todos os dias, né? Até o próprio atendimento não deixa de ser um estudo, né? Sempre aparece uma coisa nova pra gente falar, falou isso, vamos lá investigar o que tá acontecendo. Mas se você quer se tornar um psicanalista esportivo, você pode entrar lá no nosso site, faz o nosso curso, e aí você se especializa em esporte, que é muito legal. Na verdade, sabe o que eu acho também? Diga. A psicanálise esportiva, ela não serve só pro esporte. Para as pessoas que procuram alto rendimento na sua profissão, se você transformar tudo isso que a gente falou no seu ambiente de trabalho, você encontra várias respostas também. Às vezes uma pessoa que não sabe lidar com pressão do chefe, a psicanálise esportiva ajuda. Uma pessoa que quer crescer, precisa se concentrar, precisa entender, a psicanálise esportiva ajuda. Quando eu comecei a fazer um trabalho lá para um certo treinador, ele achou estranho, né? Porque eu iniciei o trabalho ali com eles falando sobre gestão administrativa para os atletas, para eles entenderem que o gerente financeiro, a tia que serve o café, o rapaz que limpa o chão, ele faz parte da equipe deste clube. E olha só, e para o pessoal administrativo, um curso do quê? De esporte, para que os olhares se cruzem e falem o mesmo idioma. Porque quando você está dentro das quatro linhas, é uma gestão também administrativa, porque você está lidando com recursos humanos. Exatamente. E se você não olha esses atletas como recursos humanos, você está olhando como recursos desumanos, com recursos descartáveis. Aí entra ali, né, teoria, né, os relacionamentos líquidos, né, tanto que Bauman fala. E as pessoas, quando pessoas, elas têm que ser tratadas, honradas e respeitadas como tal. Tá certo? Então, o que acontece? Como, né, se tornar um psicanalista esportivo? Primeiro de tudo, você tem que ter o curso de psicanálise. Depois a gente vai estreitando o olhar para a psicanálise. Mas isso não impede que você estude Jung,
Usamos teorias, porque usamos arquétipos. Exatamente. Os próprios símbolos dos clubes são arquétipos, né? As águias, as baleias, os papagaios, isso tudo tem um significado. Nós usamos as teorias de Winnicott, de Melanie Klein, que eles são especialistas na área da infância, né? A teoria do ego, de Carl Abraham, Freud. Então você precisa primeiramente fazer o curso de psicanálise. Quer fazer? Eu vou te dar o endereço de uma escola bem bacana, entendeu? Você dá risada, né? Ó, anota aí. www.alma e coração, sem ser cedilha, sem tio. Põe lá, almaecoracalterapias.com. Então você vai entrar lá na página, você vai fazer lá a sua inscrição para começar a fazer o seu curso. É um curso de 13 meses, de muita qualidade. Além disso, você tem atividades online o mês inteiro. Além dos estudos, sugestões, você vai ter um tutor para te acompanhar durante essa jornada. Você vai ter ali na página o analista, né, o psicanalista que pode estar fazendo as suas terapias individuais. Depois tem ali os supervisores para te acompanhar na supervisão, para aí depois a gente já ir começar desenhando o que você quer. Então, se você entra lá na nossa página do Instituto, lá, né, tem todos os nomes e cada um com a sua especificação. A Priscila, por exemplo, está na área do esporte. Exatamente. Está na área do esporte. Ó, tem ali o Alcides, tem o Alexandre, tem a Andréia, tá certo? A Andréia é pedagoga. A Andréia Meanda também, pedagoga, psicanalista. Ali a Andriele, o Bruno. Ali tem a Daniele, tem a Daniele, tem a Felícia, olha lá. A Flávia já mandou um abraço pra gente, a Gabriela, a Isadora lá, mexe com adictos, né? A Luciana, a Lucilene, o Marcelo, terapias de casais, olha só, a Márcia, Meirilene, né? Temos a Priscila, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Né? A Regina, o Rodrigo, a Rogéria, temos aí a Silvia, a Thalita, a Tatiane, a Valéria Braca, que é pedagoga, e Valéria Rosa. Opção não falta, tá certo? Então, ali, nós é o quê? É bem alma e coração. A gente não tem ali só os alunos para estudar, para isso aqui. A gente cuida do bem-estar, a gente faz com que ele se sinta integrado. E agora, referente à psicanálise esportiva, aí para o meio do ano, vai ter um curso para fazer essa formação. Tá? Porque a Alma e Coração é uma escola que há pouco tempo, semana passada, nós recebemos aí a autorização, inclusive, para fazer as nossas atividades, não só no Brasil, mas como no exterior, para você ver, né, a potência, a seriedade do nosso trabalho, tá certo? E tá aqui a Priscila, prova disso, só sucesso, né? Você sai de casa para trabalhar só quando vai em competição, né? É, exatamente. Mas ela faz o atendimento tudo online, é bem remunerada, tem o carrão dela, tem o apartamento dela. Agora, se você pensa pequeno, ó, nem entre na página, tá? Porque aí nem perca tempo. Fica o desafio. Fica o desafio. Pensa pequenininha, tá acostumada ali com mirlão, né? Que nem fala aqui no interior, né? Mirlão. Nem entra na página, porque você precisa estudar, você precisa ler, precisa fazer os trabalhos, né? Estar interagindo, fazer essa presença. Se você quer ter o quê? Ter um degrau, ter uma visão mais ampla de tudo, né? É isso aí. Uma dica também é assim, não é só porque eu gosto do esporte que eu deixo de atender outros pacientes, né? Então, tem um foco, tem um estudo e tem a possibilidade de também atender atletas. Mas eu atendo qualquer tipo de paciente. Eu tenho um paciente de 19 anos, como eu tenho um paciente de 70. Cada um com uma atividade diferente. A psicanálise é entender o ser humano, né? Sim. Não exclui nada. Não é excluir nada. Olha, existe aqui, até que eu anotei aqui, para quem é atleta, vou dar um melzinho na chupeta para você não falar que sou tão chata, tá? Existem aqui habilidades e competências. Pega a caneta e anota aí. Você precisa ter o quê? Você quer ter sucesso na vida? Né? Ou se você também quer fazer, aceitou o desafio, quer fazer o curso de psicanálise, lá, planejamento, comunicação, visão sistêmica,
a transformação que você precisa se observar junto com o seu terapeuta, ética, moral, caráter, empatia e o mais de tudo é saber se relacionar com o outro, tá certo? Agora, é mais fácil trabalhar com adultos ou com crianças ou com atletas? Aonde que você vê aí a satisfação de um trabalho mais ligeiro? O trabalho mais rápido, né? Acho que satisfação eu tenho em todos, né? Mas o atleta é um pouco mais rápido de perceber. Porque ele sabe o objetivo que ele tem, é o que a gente falou no comecinho, né? Ele quer ganhar, ele quer atingir o objetivo dele, ele precisa render. Então a gente já consegue ir eliminando o que não faz ele render. A gente consegue enxergar isso e mostrar pra ele, né? Ele mesmo falando as coisas, ele tem que se ouvir e ele tem que falar, não, realmente eu tô indo por um caminho talvez um pouco mais demorado. Então vamos mudar a estratégia e a gente vê o resultado mais rápido, realmente. Nos atletas, Nos né? atletas. Eu atendo assim, de repente, se eu tô numa competição aí, sub-10, sub-11, sub-15, mas o meu foco além dos atletas, né? É também pessoa normal, né? Que chega pra gente. Tá certo? E aí, gostou da nossa conversa? Claro, vamos ficar mais? Vamos ficar. O que ele falou? Ele deixou a gente costurar Deixou. mais? Ah, deixou. O que você acha, Letícia? Pode ficar mais? Quantos A minutos? gente tem autorizações. Opa, mais 1 hora, sem intervalo. Tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado aí da nossa dinâmica aí, da nossa conversa sobre a psicanálise esportiva, tá certo? Eu lanço de novo o desafio, né? Entre na nossa página www.almaecoraçãoterapias.com, nos acompanhe no Instagram, né? Nos acompanhe no Facebook, LinkedIn, Twitter, né? Todas as mídias sociais, tá? É onde você vê ali Alma e Coração Verde, assim, lindo assim, um coração celta, é ali que nós estamos, tá? Deixe suas ideias, deixe suas mensagens, né? Vocês ficaram aí com o nosso número do contato do WhatsApp. Semana que vem eu vou estar aqui, eu vou estar respondendo aí algumas dúvidas, né, que de repente durante a semana surgiu. Semana que vem, quinta-feira que vem, eu estou aqui de volta, tá certo? Priscila, gratidão por você vir aqui me aturar presencialmente. Eu que agradeço, eu espero ter contribuído aí, ajudado o pessoal. Posso dar mais uma dica? Opa, vai! Se você que é atleta, você que compete, você que está buscando algum resultado, enfim, a dica é: não se compare com o coleguinha do lado, não se compare com o atleta do lado, porque você nunca vai saber qual que é a motivação dele. Então busque a sua, aí você vai ter resultados. É isso aí. Escutou só? Escutou? Entendeu? Ela entende. Ela entende. Essa é fera. Tá certo? Gente, gratidão, pessoal aqui do estúdio, pessoal da TV, pessoal que tá aí do outro lado da tela nos acompanhando. Gratidão. E semana que vem a gente tá de volta, tá? Fiquem bem. Fica bem! Boa! Agradecemos nossos parceiros: Ataque Service, Reformas e Acabamentos, Grupo Ramada, Polo Presencial, Elizabeth Biuna, Comunicação Visual. Apoio Sinatem, Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas. Imagine olhar para o espelho e saber quem você é. Superar o seu passado
entender suas emoções, agradecer todos que estiveram com você nessa jornada. Viu? Não sou coisa de louco. Prazer, eu sou a terapia.